Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é para a gente apresentar a próxima leitura do Leon King em ordem cronológica, que é o livro O Iluminado. Para isso, então, eu vou apresentar algumas curiosidades e alguns fatos interessantes sobre o livro, para quem sabe você animar de ler com a gente também. Então, segue a vinheta e vamos lá! O Iluminado é o terceiro livro publicado pelo King e já tá chegando aí lá na fase dos 50 anos de idade, né? Deve ter uns 47 anos que ele foi lançado, estamos quase chegando aí aos 50. Então é um livro que já é bem estabelecido, praticamente um clássico da literatura. Ele tem duas adaptações, uma para filme e outra para série, mas a gente vai falar disso mais para frente. A primeira coisa interessante sobre o livro é que o título O Iluminado foi tirado da música Instant Karma, do John Lennon. E como eu não sou muito boa de inglês, eu peguei aqui a tradução no Google para vocês verem a primeira estrofe da música e entenderem que tem muita relação com o livro. A primeira estrofe fala o seguinte, eu vou olhar aqui pro computador que tá traduzido aqui, tá? Instant Karma vai te pegar, vai bater bem na sua cabeça. É melhor você se recompor. Em breve você estará morto. Então, dá pra entender aí por que o King se inspirou nessa música para dar esse título ao livro. Especificamente, o refrão dessa música fala We all shine on, né? Então, inicialmente, o King queria dar a esse livro o nome de The Shine, mas ele mudou de ideia ao descobrir que naquela época Shine era uma gíria pejorativa para se referir às pessoas afrodescendentes. Segundo King, na época do lançamento, a palavra shine, né, que significa brilhar, iluminar, ela na época estava sendo usada nos Estados Unidos para se referir de forma pejorativa a pessoas negras, com o sentido deles refletirem, né, de serem da luz brilhar na pele deles. Então não era algo legal, foi rejeitado por ele e pela editora, e aí então eles resolveram usar um termo parecido, né, mas que não se referia, não lembrava a gíria, que é o Iluminado. Outra curiosidade é que quando King estava escrevendo o livro, o Iluminado era dividido em 5 atos. Lembrava muito aquelas peças teatrais do Shakespeare, né? Porém, ele fez isso para poder estruturar a história de uma forma que fizesse maior sentido antes de transformar o livro em prosa. Uma outra curiosidade é que a gente tem na mão aqui, pelo menos nessa minha edição, um livro de 517 páginas, que na realidade está incompleto, porque o prefácio, que se chamava Before the Play, foi tirado do livro para deixar ele com menos páginas e, portanto, deixar ele mais acessível para o público em geral. O Stephen King guardou, então, esse prólogo por anos e lançou depois, então, numa revista, né? Eu tentei procurar na internet, não achei ainda uma tradução do prólogo, mas eu vou tentar continuar procurando para trazer para vocês dentro, né, do nosso clube lá, um pouquinho sobre esse prólogo que ele escreveu. Vou achar alguma tradução por aí, tá? Aí eu achei aqui na internet sobre o que se referia cada uma dessas histórias que estavam no prólogo. A primeira cena era sobre a construção do hotel em 1907 até a venda para os 2 irmãos. A segunda cena era sobre uma hóspede recém-casada chamada Lottie Kingalon, que tem pesadelos desde que chegou ao hotel. A terceira cena era sobre o contador Leo Stoller, que também é amante do dono do hotel. A quarta cena é no verão de 53, o menino Jack Torrance vê seu pai chegar alcoolizado em casa. E a quinta cena é um atentado terrorista que deixa 3 mortos na suíte presidencial do hotel. Então é meio que para contextualizar o hotel e a história dos Torrance antes de irem pro hotel, tá? Então se eu achar isso vai ser muito bacana e eu vou trazer para vocês um pouquinho dessas histórias, tá? Mas nesses livros aqui que a gente tem acesso, não existe esse prólogo. Então vamos falar um pouquinho agora sobre a inspiração desse livro, né? Certa noite, Stephen King estava hospedado num hotel que chamava Stanley, né? Ele estava viajando justamente para poder escrever e encontrar inspirações para os próximos livros. Dentro desse hotel, ele acordou de madrugada, ele teve um pesadelo onde ele sonhou que o filho dele de 3 anos estava sendo perseguido por um homem com um machado. Aí ele conta que para acalmar os nervos do pesadelo, ele levantou, chegou na janela para fumar um cigarro, olhar um pouco a vista para poder relaxar e voltar a dormir. E então lá, quando ele estava admirando a vista das montanhas rochosas da janela do hotel, ele teve a ideia para escrever esse livro.
E adivinhem só o número do quarto do hotel onde ele estava hospedado, quarto 217. O King, como sempre, traz referências da vida real dele para as histórias. Então a gente tem a história que se passa, né, no quarto 217. O legal é que depois o Kubrick usou esse mesmo hotel, né, para poder fazer as cenas do filme, que foi gravado em 1980. Então vamos conversar agora sobre algumas curiosidades do filme, né? A primeira curiosidade é que o filme foi gravado no mesmo hotel, como eu tinha falado antes, mas o dono do hotel pediu para que no filme o número do quarto do hotel fosse mudado para 237, porque esse número de quarto não existia no hotel e o dono ficou com muito medo de que esse quarto não fosse mais alugado depois do filme. E isso foi uma excelente ideia para ele, porque como vocês já sabem, esse quarto 217 depois ele é um dos quartos mais requisitados desse hotel. Inclusive o imperador do Japão já ficou hospedado nele. Outro ponto interessante é que durante a gravação do filme o Kubrick ficava ligando pro King para fazer perguntas bem interessantes, como por exemplo, você acredita em Deus? Para pegar algumas inspirações para fazer o filme. Mas infelizmente o King odiou o filme. Para o King, o que mais incomodou é que no livro Jack Torrance era doido desde o início. Muito antes da gente começar a conhecer essa história, a gente já sabe que Jack Torrance é doido. No filme, então, parece que ele vem enlouquecendo aos poucos e o King ficou bastante incomodado com isso. Ele não gostou dos atores que foram escolhidos, ele não gostou da ambientação, ele não gostou de nada do filme. Ele achou que o filme representou de uma forma extremamente fria tudo aquilo que ele escreveu aqui. Provavelmente o King ficou muito chateado com a versão, né, produzida pelo Kubrick, que em 97 ele resolveu colocar a mão na massa e escreveu então um roteiro para uma versão um pouco mais longa e para televisão. A versão do King então tem mais de 3 horas de filmagem, por isso que virou uma minissérie de 3 episódios, e essa sim possui tudo que tem no livro, tá? E o King realmente adorou. Então, se você for ler o livro com a gente, vai ser essa série que a gente vai ver depois. E lógico que a gente vai ver o filme do Kubrick também, né? Não dá pra deixar pra lá. Apesar da série ser muito boa, ela não fez nem um tiquitinho do sucesso que o filme fez. Então, depois de ambientar os seus 2 primeiros livros que a gente já leu aqui no clube, que foi Salem e Carrie no Maine, King então resolveu mudar o cenário e essa história então se passa toda no Colorado, que foi aonde ele e sua esposa, Tabitha King, se hospedaram no Hotel Stanley. Outro ponto que eu esqueci de falar quando eu tava falando do hotel é que, como tava no fim da temporada de inverno, o King e a esposa eram os únicos hóspedes do hotel. Então ele conseguiu andar bastante no hotel, aproveitar todos os cenários, os bares, e dizem que o livro realmente tem referências muito importantes sobre esse hotel. Parece que ele realmente ambientou toda a história naquele lugar. King também fala que, diferente dos 2 livros anteriores, esse aqui é um livro muito mais pessoal para ele. Já que ele também teve problemas com o álcool, ele considera o personagem principal, o Jack Torrance, uma personificação da sua própria culpa. E por causa da bebida, o King também lidou com vários surtos psicológicos e acaba se identificando bastante com o personagem. Porém, ao contrário do personagem, ele soube controlar e superar isso, né? Agora, falando um pouquinho mais do hotel, eu vou deixar aqui, ó, a foto do hotel para vocês verem onde foi inspirado o filme. É um hotel lindo, né? Mas realmente existem boatos desse hotel ser mal assombrado. O quarto 217 ele era considerado um dos mais inóspitos do hotel porque por ficar num lugar mais afastado, e foi justamente onde King e Tabitha decidiram ficar, né? Existem boatos que o hotel e principalmente o quarto 217 é assombrado por uma antiga camareira que vivia naquele hotel e morreu durante uma tempestade que aconteceu em 1911. Em 2016, teve um fotógrafo que visitou o local e disse que até tirou uma foto. Saiu um fantasma, né, na foto dele, que ele acredita ser dessa camareira. Eu vou deixar essa imagem aqui também para vocês verem, né? Então a gente sempre encontra, né, nas histórias do King muitas curiosidades e muito redor de suspenses e de boatos, né? Mas é muito legal estar sempre conversando sobre isso. Então, vamos só falar um pouquinho sobre o livro agora para vocês terem um gostinho e ficarem com um pouquinho de vontade de ler. Então, a gente tem aqui o personagem principal desse livro, que é o Jack Torrance. Ele tem sérios problemas com o alcoolismo e com descontroles emocionais que sucedem esses excessos de álcool. Ele então decide buscar um recomeço e aceita um emprego de zelador nesse hotel durante o inverno. Ele então vai se mudar para o local com a esposa dele, a Wendy, e com seu filho, o Danny. E o mais legal é que o Danny, então, ele tem poderes paranormais.
ele consegue ouvir alguns pensamentos das outras pessoas e consegue também se transportar no tempo. Ele é conhecido como o Iluminado, por causa desses poderes, né? Então a gente já consegue saber por que o nome desse livro e por que King queria chamar também de The Shine, né? O Brilhante. O que a gente sabe é que esse hotel onde o Jack foi trabalhar, o Hotel Overlook, ele não é um hotel comum. Existe uma aura muito negativa de vingança e de ódio por causa de várias coisas que já aconteceram naquele local. Até que algumas coisas muito ruins e muito estranhas começam a acontecer e a gente fica se perguntando se o Danny será capaz de controlar toda essa força negativa que ronda esse hotel. Então, na terça-feira, dia 1º de março, vai sair lá no meu Instagram um cronograma de leituras do livro. Se você tá vendo esse vídeo antes, corre lá para assistir. Se você tá vendo depois, também corre de toda forma. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do grupo do Telegram para você poder participar da leitura coletiva. Eu mando lá todos os finais de capítulos, alguns áudios, conversando com vocês sobre o que foi lido, para poder a gente ir armazenando melhor a história no nosso HD, né? E para a gente poder conversar e estimular aí um debate sobre alguns pontos do livro. Caso você esteja vendo esse vídeo depois que o Telegram foi bloqueado no Brasil, a gente vai criar um grupo do WhatsApp e o link também vai estar aqui embaixo. Se você não achar ele aqui, você acha ele lá no meu Instagram. Não deixe de me seguir nas outras redes sociais, de curtir esse vídeo aqui porque me ajuda muito e vamos lá ler King em ordem cronológica.